Caros alunos, caras alunas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Economia e Mercado do Setor Florestal. Sou o professor Ademson Lisboa. Peço a atenção de vocês agora aos nossos slides. Então, dando continuidade à disciplina que nós estávamos estudando sobre a economia e o mercado do setor florestal, onde nós falamos, da classificação, das ciências econômicas, nós falamos de todo a parte de fundamentos, conceitos, o que é empresa. Agora vamos falar da parte de análise dessas empresas, como a gente analisa uma empresa no setor florestal. Então, a análise de empresa, elas são todos os procedimentos que podem explicar as causas de êxito ou de insucesso, que é a perda da empresa. Então, essa análise ela é feita principalmente por procedimentos de comparação, onde nós podemos comparar a empresa com outras empresas, geralmente empresas do mesmo ramo de atividade. Nós podemos também fazer comparação de números reais e números padrões. Nós podemos fazer também a comparação temporal, relacionada ao tempo de vivência, de ocorrência, ao tempo de existência dessa empresa, mediante a produção, assim como nós também podemos fazer a comparação dos procedimentos entre uma empresa e outra, levando em consideração que essas empresas elas têm que ter atividades similares para que a análise seja mais seja mais correta, seja mais evidente. Para isso, nós temos alguns índices. Temos os índices sinais, que são os índices de performance das empresas, onde nós vamos medir o setor de venda, o setor de produção e o setor de trabalho dos funcionários. Essas três forças, esses três índices, eles são super importantes para determinar se a empresa ela realmente vai ser possível sobreviver, vai ser possível a manutenção da empresa. E essa manutenção ela é baseada em vários conceitos, que é o que nós vamos ver agora. Por exemplo, no setor de venda, precisamos fazer análise referente a corte de metro cúbico por hectare, por exemplo. Então, sempre que uma empresa, independentemente do ramo de atividade que ela atua, e nós falando aqui de uma forma mais específica na área do setor florestal, nós temos que fazer uma relação de produção. Para que tudo isso? Para saber se realmente ela está rendendo, ou ela está trazendo os resultados esperados. E um desses itens que são analisados para o setor de vendas é justamente o corte. O corte que é medido em metro cúbico, por hectare. E isso aqui, cada empresa ela tem a sua particularidade, claro, mas quanto maior for a quantidade por hectare, melhor vai ser o rendimento. É claro que para as empresas do setor florestal, ela existe inúmeros outros critérios para que eu não possa causar um dano maior naquela região. Então, é necessário fazer um levantamento, o próprio inventário, e demarcar, e sinalizar quanto eu vou poder cortar por cada hectare daquela região. Não significa que a madeira, estando no ponto de corte, não significa que eu vou ter que cortar porque ela está no porte. Existem outros critérios que devem ser analisados até para a manutenção, para a sustentabilidade do negócio. Um outro item que deve ser visto também é o preço médio da madeira, da madeira vendida. Isso aqui nós temos uma influência externa, então a gente precisa verificar como está o mercado, principalmente o mercado internacional, onde são negociados os insumos, onde são negociados as commodities, a matéria-prima, para saber como é esse preço médio
de madeira. Sabemos que a madeira ela tem uma certa resistência que pode ser estocada por um certo período, porém, dependendo da espécie, não por muito tempo. Então, esse preço médio, ela tem essas influências externas e deve ser medida, deve ser também comparada. A mesma coisa também são os preços médios para sortimentos importantes, que são os insumos. E outro dado importante para a venda é a questão do rendimento por hectare, que é, na realidade, baseado no corte, né? Quanto eu tenho cortado por hectare e qual o rendimento que esse hectare está dando para mim em relação à venda de madeiras. O setor de produção, ele também tem a questão do corte por metro cúbico, porém aqui é o custo. Enquanto em questão de venda eu estou vendo quanto eu vou vender por metro cúbico, aqui eu estou vendo quanto ele vai me custar cada hectare. E esse custo ele tem que ser o mínimo possível, tem que ser para baixo. É uma regra básica de qualquer empresa, que quanto menor o custo, maior vai ser o seu lucro. Então, por isso, no setor de produção é medido nessa situação. Por exemplo, no segundo item aqui nós temos o custo médio de plantação por hectare. Nós temos também custo das construções e manutenções de estradas por quilômetro ou por hectare, vai depender também. Porque esse custo, tanto de construção e manutenção, também exige outro custo para o escoamento da produção, assim como também os gastos por hectare. No próximo slide, a gente fala das forças, da força de trabalho, que é o setor do trabalho dos funcionários. Aqui a gente mede a mão de obra, propriamente dita, essa mão de obra, tanto a especialista, especializada, quanto a mão de obra técnica e a mão de obra mais simples, mais operária, mais simplificada. Mas aqui eu tenho como medir algumas coisas, como, por exemplo, o número de dias de trabalho anual por operário. Geralmente, esses trabalhos são feitos na empleita, mas dependendo da empresa, essas empresas podem contratar também por carteira assinada. Isso aí vai depender da análise, da gestão da empresa para saber o que é mais viável, Mas o número geralmente se faz, a medida se faz geralmente no número de dias de trabalho por ano. Tem também o número dos dias de trabalho anual por hectare, Quantos dias, estão me consumindo cada hectare? Salários, inclusive os encargos sociais, produtividade por hectare ou por hora de trabalho, também são outros itens que devem ser medidos e devem ser analisados na empresa florestal. Tudo isso, gente, é para a gente chegar em alguns índices. Por exemplo, o índice de produtividade, ele é muito importante, um dos principais índices. E a produtividade, ela é a relação entre o resultado da produção e os fatores de produção. Ou seja, o resultado é o ponto final, é aquilo, o produto no fim. Mas existem os fatores de produção, Então, existe também os empregados, Ou seja, existe o output e o input, que é um termo muito utilizado nas empresas de processamento, na indústria, propriamente dita, onde a produtividade ela significa o resultado da produção e dos fatores de produção. Por exemplo, aqui nessa ilustração nós temos a madeira em tora, Aqui, inclusive, ela já passou por um processo, de inventário, Antes do inventário, Ou seja, durante o inventário, o projeto de manejo, ela já foi escoada, ela provavelmente já está num pátio de estocagem aqui, já de fácil acesso, mas antes disso já tinha sido feita estrada, utilizado mão de obra, produção, pago riscos, investimentos e tudo mais. Mas vamos partir do momento em que ela está no pátio, então, para a gente entender o processo. Então, o input é toda a matéria-prima que ela entra na indústria, por onde ela vai passar por um processo.
tá? Por um processamento. Esse processo aqui, gente, ele pode ter várias ramificações dependendo do ramo da atividade, certo? Então, se for uma empresa que trabalha com produto semi-acabado, então esse produto ele vai gerar aqui pranchas, tábuas e madeiras e peças diversas, né? Se esse produto se essa empresa trabalha com um produto já final, como é o caso dessa ilustração, o output ele vai ser o quê? Ele vai ser um produto acabado, ou seja, aquele de venda direta para o seu consumidor. Nesse processo, ele aparece inúmeras coisas, pode aparecer inúmeras, né, possibilidades, inúmeras ramificações. A empresa madeireira, ela passou a ser complexa desde a década de 70, justamente por causa da cadeia produtiva da madeira. Então, se você pegar, né, o histórico, né, os artigos, inclusive, que eu disponibilizei no CIGA, e vocês forem ver a cadeia produtiva da madeira, ela tem empresas do ramo florestal que ela começa dentro da floresta até no moveleiro, até nas lojas, né, de departamentos. Então, aqui nesse meio, nesse processo, é importante que vocês saibam que existem inúmeras situações, inúmeras ramificações, inúmeras derivações de processamento de madeira. Então, aqui eu posso trabalhar a madeira, nesse caso aqui, nós estamos trabalhando com um produto final. Entra a madeira em tora e sai a madeira em forma de móveis como produto final. Ou seja, meu input é a matéria-prima e o meu output é a minha matéria acabada ou semi-acabada, dependendo da situação. Na ilustração que eu trouxe para vocês, nós trazemos aqui um processo já acabado. E a produtividade? Bem, a produtividade, nós temos a produtividade completa e a produtividade parcial. Isso aqui é feito também como forma de relacionar, né, a produtividade da empresa, onde é analisada aqui a produtividade por área, ou seja, produção por hectare, produtividade de trabalho e o capital. Assim como na parcial também é verificado. Qual é a diferença da completa para a parcial? É óbvio, né? A própria palavra já diz, é que essa produtividade ela pode medir, né, ao final do processo ou durante o processo, que aí eu só vou ter a informação parcial. Mas o que acontece com esse parcial também? É que aquilo que foi planejado não conseguiu chegar ao seu resultado final, portanto, considera-se a produtividade parcial quando ela não atingiu o resultado final ou durante a produtividade, durante a produção da matéria. Quanto a isso, é necessário ter o gerenciamento, né? Para gerenciar o quê? A produtividade, setor de vendas, produção. Então, é necessário ter um gerenciamento. E o gerenciamento, ele tem um objetivo, né? Toda empresa ela tem que ter alguém que faça a gestão, que faça a gestão de forma eficiente, de forma eficaz, para que as empresas possam ter o mínimo de desperdícios, de perdas, de custos, para que os lucros possam ser maximizados. E o objetivo do gerenciamento é justamente isso, ó, aumentar a produtividade, né? Mas partindo do mesmo volume de produção com produtividade de trabalho mais alta. Temos excesso de mão de obra. Deixa eu reler isso daqui que não ficou claro. O objetivo do gerenciamento é aumentar a produtividade. Isso aqui é o objetivo X. Porém, né, mas partindo do mesmo volume de produção com produtividade de trabalho mais alta, temos um excesso de mão de obra. O autor ele fala nesse slide que quando
como o meu objetivo é aumentar a produtividade, ao mesmo tempo eu tenho que ficar atento ao volume de produção por produtividade de trabalho mais alta, ou seja, com mão de obra mais alta, colocar mais pessoas ou usar as mesmas pessoas por mais tempo. O gerenciamento, ele deve levar em consideração essa mão de obra, esse tempo e esse volume de produtividade como custos. Uma vez eu coloco muita gente para trabalhar ou poucas pessoas em um longo período de tempo, eu vou ter esse excesso, e esse excesso ele é um custo, certo? Então, para a geração de valor, eu tenho como resultado da produção menos custo com mão de obra, menos custos com material, menos custos com terceiros, menos custos de depreciação e menos impostos. Porém, isso aqui em uma empresa ela é inevitável. Então, por isso que eu preciso, ao mesmo tempo, trabalhar com essa gestão, com esse gerenciamento, para que eu possa aumentar a produtividade e reduzir os meus custos, seja ele de produção, seja ele no material, seja ele na mão de obra. Com isso, gente, a empresa ela tem uma contribuição. A empresa florestal, uma empresa industrial, ou seja, todas as empresas ela têm uma contribuição. E a contribuição da empresa para o produto social da economia nacional é justamente ela distribuir, né, a geração de valor em vários campos de atuação. Então, por exemplo, ele coloca aqui a distribuição da geração de valor no salário dos funcionários, dos seus trabalhadores, nos impostos, né, que é pago para o governo, né, para o Estado, e até mesmo para o lucro do proprietário. Poderíamos aqui citar ainda mais duas coisas, porque assim, quando se fala de desmatamento, né, dificilmente a gente pensa em alguma coisa boa, porque não tem como você derrubar uma árvore e ela não trazer árvores secundárias, né? Ou seja, ela tem um certo impacto, né? Uma certa perturbação no meio ambiente. Mas, em contrapartida, a empresa ela precisa trazer essa contribuição, ela precisa dar uma contribuição social, né? Como um produto social e para a economia nacional. Qual é o nosso maior problema hoje? É justamente a falta dessa contribuição, porque as empresas, ou se pode se dizer assim, mas os desmatamentos eles estão ocorrendo de uma forma muito acelerada nas últimas décadas, apesar de ter dado uma desacelerada de uns 2 décadas para cá, mas mesmo assim continua ocorrendo com bastante frequência. E essa contribuição ela não tem trazido resultados, não tem trazido esse benefício social, ecológico e econômico para o Brasil. Muito pelo contrário, a Amazônia está sendo saqueada, sabe lá, né, por quem, né, por fazendeiros, por empresas fantasma ou até mesmo por saqueadores, né? Então, qual é a real, né, a verdadeira o verdadeiro motivo, né, que isso está ocorrendo? Mas por outro lado, nós temos empresas sérias, né, empresas que fazem, que realmente contribuem, né, fazendo da maneira correta, da maneira a qual se é prevista em lei e usufruindo ali dos recursos naturais à nossa disposição. Então, a empresa, nós estamos falando sempre da empresa de uma forma correta, legal, né? Nós não estamos falando da empresa irregular, mas a empresa do setor florestal ela precisa trazer essa contribuição para si. Quanto à rentabilidade, a rentabilidade, gente, é a renda, ou seja, a renda significa o quê? O rendimento do capital investido. Uma empresa rentável, ela se gera sempre, uma empresa é rentável se gera sempre um excesso monetário, ou seja, a minha produção ela tem que ter um rendimento. Se a empresa não tem esse rendimento, então a empresa está trabalhando da maneira correta ou não está valendo a pena. Talvez
não tenho esse conhecimento profundo em relação às taxas, impostos e licenças, mas talvez dos motivos, né, de tamanha devastação da floresta, né, do roubo de madeira propriamente dito, pode ser justamente esses impostos e essas taxas, né, e essa burocracia para se retirar. Mas é possível, né? Nós temos um código florestal, temos leis ambientais que devem ser obedecidas, né, para que as empresas realmente possam desenvolver e possa ter como benefício a extração de recursos naturais, bem como também prestar um serviço à sociedade, porque nós dependemos da Amazônia, nós dependemos da floresta, né, de uma certa forma ou de outra, como a gente já viu, a madeira, principal produto, né, do setor florestal, ela é direcionada aí à construção civil, né, ela é direcionada ainda, né, para a geração de energia, né, mas já com bastante floresta plantada, né, que nós vamos falar um pouquinho mais na frente, mas ao certo é que a rentabilidade ela precisa existir. Eu não posso simplesmente, eu vou trabalhar em uma empresa florestal, setor madeireiro, por exemplo, para não ter lucro. Não, não existe isso. Você precisa, até porque não é um trabalho tão simples e tão fácil de fazer. E essa rentabilidade ela é medida de duas formas. Ela tem a rentabilidade absoluta, que é o faturamento total, né, da situação, faturamento global, e tem a rentabilidade relativa, que é a relação entre o lucro ou rendimento líquido, né, e também outras grandezas. Então, essa rentabilidade relativa, ela já faz uma comparação, né, entre o lucro, né, ou seja, já tirando as despesas, que é justamente o que nós chamamos de grandeza. Por exemplo, aqui no próximo slide, ele fala aqui, o autor, sobre o grau de rendimento. O que é o grau de rendimento? É o rendimento líquido por gasto, né? Então, ou seja, quanto esse rendimento líquido aqui foi preciso gastar quanto, né? O grau de dispêndio já é o contrário, é a relação entre gasto e o rendimento líquido, né? O outro item que o autor diz aqui é sobre rentabilidade de vendas, sobre a lucratividade de vendas, ou seja, essa rentabilidade de venda por lucratividade, rentabilidade de venda por lucratividade, vocês estão vendo que são dois conceitos diferentes, é quando eu tenho faturamento menos o gasto, né? Dividido pela venda vezes 100 vezes. Significa o quê? Que é a quantidade de produtos vendidos vezes vezes os preços. Versus os preços. Por que eu estou falando isso daqui? A rentabilidade é a renda e a lucratividade é outra. A lucratividade, principalmente na área de vendas, ela vai estar diretamente ligado ao preço, certo? Então, a lucratividade eu estou trabalhando com uma relação, com relatividade, pode ser colocado em porcentagem. Quanto de lucro eu tive? 50%, 70%, 100%. A rentabilidade já é o volume total, o valor fechado. E essa lucratividade ela está relacionada direto ao preço, né? Ela está relacionada direto àquele fator externo ao qual nós falamos, enquanto a rentabilidade está ligado a quantidades de produtos vendidos. Tá bom? E por último, nós temos aqui ainda a rentabilidade de capital, que é aquela taxa, né, de juros, ou seja, o rendimento versus os juros pelo valor presente líquido vezes 100. Esse P aqui, que em outras aparece como C ou como K, que representa o capital, é justamente aquilo que eu utilizei para dar início ao empreendimento. Pode ser capital próprio, pode ser o capital de banco, pode ser empréstimo, mas a rentabilidade desse capital ele é baseado numa taxa de juros. E esse juros ele é calculado em cima do período que vai do período, né, que a empresa existe, que a empresa vai atuar, e também em cima dos cálculos da taxa de juros que é aplicado nacionalmente. Por exemplo, recentemente nós tivemos um aumento de 0,75 ponto percentual na taxa Selic, né, que é uma taxa base para todos os outros juros, que é
que são praticados aqui no Brasil. Um outro termo que a gente vai falar também é o que nós chamamos de economicidade, né? Que é como se fosse viabilidade, porém a gente está falando aqui diretamente de economia. Então a economicidade, ela é um lucro líquido, né, muito alto ou uma rentabilidade alta, né? Não permite ver se as ações gerenciais da empresa florestal foram bem tomadas. Tá? Então, por exemplo, repetindo, um lucro líquido muito alto ou uma rentabilidade alta não permite ver se as ações gerenciais da empresa florestal foram bem tomadas. Por exemplo, um lucro líquido muito alto poderia ser atingido mediante preços favoráveis. É aquilo que eu falei da influência externa, tá? Ou por alterações de câmbio, né, quando se trata de moeda estrangeira. Então, a economicidade é o quê? É um critério para avaliar a utilidade das ações de gerenciamento. Então, quando nós estamos falando de economicidade, nós estamos falando de algo bem mais amplo. Por exemplo, no próximo slide, ele diz o seguinte, que julgamento sobre a racionalidade do gerenciamento e a condução da empresa sobre a utilidade econômica das ações. E não é um resultado absoluto, mas a relação entre o resultado, né, ou seja, a produção e emprego dos fatores de produção, que é tudo que auxilia a produção, insumos, terceiros e tudo mais, que é utilizada para o julgamento da economicidade. Então, ou seja, a economicidade ela passa a ser o quê? Um julgamento sobre a racionalidade do gerenciamento ou da condução da empresa. Se ela realmente é economicamente viável, se realmente ela vai dar lucros, se ela realmente tem uma rentabilidade ou se ela tem condições de se manter. Outro elemento que é feito, né, outro cálculo, né, que é feito para as empresas florestais também são os cálculos de investimento. Um dos mais importantes planejamentos na empresa florestal é o do investimento. O investimento é a imobilização de meios de pagamento em fatores de produção utilizáveis na empresa a longo prazo. Então, tudo isso, né, que nós estamos falando, desde lá de rentabilidade, produtividade, comparação entre empresas, falando agora sobre a economicidade, que é o julgamento de gerenciamento da empresa, nós temos dentro desse mesmo fator, desse mesmo turbilhão, nós temos aí o cálculo de investimento, que nesse caso o autor coloca como o mais importante planejamento da empresa florestal. Porque é aqui onde eu vou procurar as formas de pagar tudo aquilo que eu investi, tudo aquilo que eu planejei. E para isso eu preciso fazer, né? E para isso eu tenho alguns fatores, né? Por exemplo, os fatores para cálculo de investimento. No caso, no investimento real, né? Que é justamente a aquisição de bens, né? Que são imóveis, equipamentos, máquinas, terras e assim sucessivamente. Assim também como investimento financeiro, que é a aquisição de ações, né, em bolsas, e também no capital, né, ou capital. Então, eu posso tanto adquirir ações de uma determinada empresa, como também capital. E também os cálculos de rentabilidade, previsões, juros e etc. Só aqui, gente, ela geraria uma planilha enorme, né, de como você fazer todos esses cálculos, que são cálculos de previsão, são cálculos, como nós falamos em slides anteriores, a economicidade ela não tem um valor absoluto, então ela é feita através de cálculos, através de previsões, baseado em um estudo, em um levantamento in loco, um levantamento, um inventário, para saber se realmente a empresa florestal ela tem essa capacidade de gerar aquele volume previsto
e também de pagar, de ter a rentabilidade necessária, a liquidez necessária para pagar suas dívidas, pagar o investimento e assim ainda sobrar lucro. Por isso que o autor fala aqui que o investimento ele é o planejamento mais importante, mas não só o investimento, né? Quando se fala de investimento, nós estamos falando de algo muito mais complexo, né? Nós estamos falando de algo aqui de planejamento a longo prazo, né? Dependendo da área, dependendo do prazo, dependendo do potencial de empresas aí com duração de 20 anos, 25 anos, dependendo do ciclo. Então, por isso que não há margem para erros, né? Ou pelo menos para reduzir. Tá certo? Então, nossa aula de hoje, nós falamos sobre análise de empresa, né? Falamos dos índices de sinais, né, e performance, né, que foram índice de vendas, setor de produção, setor de trabalho. Falamos sobre o conceito, né, de produtividade, rentabilidade e economicidade. E também falamos sobre o cálculo de investimentos, tá bom? Aguardo vocês na próxima aula. Tenham todos um bom estudo, um bom descanso e até a próxima.